depois que a agência norte-americana FBI enviou um ofício ao Brasil para que fosse entregue às autoridades dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, em cumprimento de uma ordem de prisão assinada pelo diretor-geral do FBI, após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter descoberto que o ministro do Supremo aceitou propinas para soltar membros do cartel de Sinaloa, que foram presos pela PF em 2022 e estavam aguardando extradição para os Estados Unidos. O ex-advogado do PCC, Moraes, mandou soltar um dos chefes do cartel de Sinaloa após um advogado do cartel solicitar a soltura do criminoso que foi atendido pelo ministro. Uma operação do FBI descobriu que foi pago mais de 30 milhões de dólares em propinas. Moraes tem uma ordem de prisão nos Estados Unidos para quando o ministro pisar em solo norte-americano, será imediatamente preso. O FBI afirma que houve um crescente número de criminosos que estão vindo para se esconder no Brasil por causa de leis fracas e um judiciário corrupto que aceita propinas para conceder liberdade a membros de cartéis. E isso tem irritado o chefão do FBI, Christopher Wray, que enviou para o procurador-geral Augusto Aras um pedido para que Alexandre de Moraes fosse preso pela Polícia Federal e extraditado para os Estados Unidos. Moraes, de acordo com o FBI, aceitou propina de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos, após a PF em 2022 ter prendido um dos chefes do cartel de Sinaloa do México e outros membros que também foram soltos pelo ministro do Supremo. Numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pelo FBI que os juízes da mais alta corte do Brasil mantinham contas secretas com milhões de dólares que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. O delegado federal Pablo, há meses vem pedindo para que a Polícia Federal quebre o sigilo do ministro Alexandre de Moraes, numa tentativa de esclarecer a delação de um advogado preso pela PF que havia delatado Moraes, em um esquema de propina do qual Francisco de Assis e Silva, ex-advogado do grupo JBS dos Irmãos Batistas, teria repassado ao então ministro da Justiça na época, pela quantia de 3 milhões de reais. Moraes é acusado de interferir nas investigações na época em que era ministro da Justiça para acabar com um inquérito em que a PF investigava por pagamentos de propina. Veio à tona novamente pois o delator que havia prestado depoimentos na Polícia Federal acabou morrendo em acidente de carro no Paraguai. Francisco era dono de um celular bomba que desde 2018 permanece em total sigilo imposto pelo Supremo. O policial federal Sanderson entrou com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para derrubar a liminar do Supremo que havia colocado esse sigilo, mas foi derrubado novamente por decisão da primeira turma do STF com voto do ministro Alexandre de Moraes, votando para derrubar a decisão do TJ, o que sugere o envolvimento dos poderosos ministros com esse advogado que morreu, morte essa do qual a causa seria uma pane no sistema da Hilux conduzida pelo advogado, assim disse autoridades do Paraguai. O advogado foi convocado a prestar depoimento na Câmara, a convocação feita pelo delegado Pablo, para explicar o repasse de propina, mas chegou na frente dos deputados com um habeas corpus embaixo do braço e 2 advogados do lado. O delegado Pablo entrou no Superior Tribunal de Justiça contra Alexandre de Moraes após suscetíveis vezes que o ministro interferiu nas investigações, por ter blindado pessoas milionárias que delataram envolvimento com ministros do Supremo. Porém, para o ministro da Justiça Anderson Torres, que pediu relatórios de envolvimento das excelências do STF com empresários delatores, disse que é uma forte interferência do Supremo na Polícia Federal. O ministro Alexandre mandou que delegados sejam afastados de investigações para enterrar inquéritos contra os ministros do Supremo, por interferência na Polícia Federal e por ter cooptado agentes federais, alvo de várias denúncias, quebra de sigilo solicitada por deputados que acusam o ministro de ter recebido dinheiro para conceder habeas corpus em liberdade para indiciados na PF. Como diretor jurídico da JBS, o senhor é responsável pela elaboração de contratos na empresa fornecedores de compra e venda de negócio da JBS? O Brasil quer saber. O senhor vai ficar em silêncio, o Brasil vai querer saber. Aqui diz, o senhor é responsável por elaborar contratos de fachada da JBS com financiamentos liberados para o BNDES, juntamente com ex-ministros aqui, que vão ser ouvidos ainda, como é o caso do Palocci e como é o caso do Guido Mantega. O senhor esteve à frente desses projetos aí. O senhor teve contato com o senhor Vitor Sander aqui, que vai citar o seu nome, com certeza, quando vier aqui, como operadores desse esquema. O senhor vai se manter em silêncio em relação a isso também? Eu quero informar o senhor que já é ponto pacífico da jurisprudência brasileira, dos tribunais, que não se pode confundir a figura do advogado com o membro de organização criminosa. Dependendo da atuação dele, o fato dele exercer a advocacia, quem está falando aqui é quem tem OAB, quem estudou e passou no exame da ordem, tem OAB há mais de 10 anos. Fui advogado também.
nunca me escudei, porque advogava, não era mesmo entregando de organização criminosa. Então, quando o senhor começa a trabalhar em prol da organização criminosa, o senhor deixa de ser advogado. É bom o senhor ter cuidado. Aqui o senhor Mário Celso Lopes, que é ex-sócio da Folha Batista, prestou um depoimento aqui no nosso CPI, dia 14 de maio, presidente, e revelou que o frigorífico Bertin foi superavaliado na compra da JBS. O senhor Mário Celso assinou um contrato como testemunha de compra e venda, e nessa assinatura, na transação, ele disse que isso prejudicou claramente os negócios do BNDES, principalmente em relação à transação de aquisição do frigorífico Bertin. O senhor tem como explicar a razão disso? O senhor também vai se manter em silêncio? É curioso que o senhor venha aqui para essa CPI e tantos fatos que envolvam a sua pessoa e que envolvam as investigações, o senhor realmente tem o desplante de se manter em silêncio. Como eu já disse aqui, o senhor fez uma coordenação premiada, essa coordenação premiada colocava, como disse o relator Tineu, cláusulas onde o senhor tem compromisso com a verdade e compromisso com a produção de provas. E é um fato, relator Tineu, que me causa assim, uma surpresa enorme entender como uma pessoa faz uma coordenação premiada, entrega um celular para a justiça e se nega a fornecer a senha. Se eu me nego a fornecer a senha, eu estou me negando a produzir prova, que o acordo de delação premiada disse, que eu tinha. Eu vou oficiar os órgãos para que eles revejam a sua delação premiada. Porque delação premiada não pode ser benefício restrito. É compromisso com a justiça brasileira. O senhor não pode apresentar uma delação premiada, entregar um telefone celular e fingir que aquele telefone celular não foi ser colocado como instrumento de prova. E nós vamos aqui, a nossa CPI vai buscar, com a sua vontade, porque talvez o senhor não queira contribuir, o senhor pediu uma audiência fechada aqui hoje, a deputada Celina Leão perguntou se a audiência fosse aberta, os seus advogados podem até orientar aqui, se a audiência fosse aberta, o senhor ia falar alguma coisa, ou era só um circo para tirar as pessoas que estão aqui de dentro para assistir? A mesma coisa era para impedir a sua imagem. O senhor ia impedir a sua imagem, o seu registro de filmagem, e o senhor ia continuar em silêncio? É alguma piada com essa comissão? O senhor ia continuar em silêncio, a gente não ia filmar nada, para o senhor ficar em silêncio? Ficasse em silêncio com as pessoas vendo. Elas têm o direito de ver o senhor em silêncio também. Como o deputado Lucas falou aqui, é o seu nome que está em jogo, não é só o dessa CPI, não. Nós aqui somos responsáveis por apurar isso. Isso vai ficar na história. O seu silêncio fica na história. E a gente vai apurar do mesmo jeito, o senhor querendo ou não, ficando em silêncio ou não. Eu encerro minhas palavras aqui, presidente, porque outras pessoas têm fatos a deixar registrados. E isso é importante, independente do silêncio que veio aqui do nosso depoente. Porque outros aqui também tinham HC debaixo do braço. E falaram. Falaram porque não tem medo da verdade.